Olá, meu nome é Alexandre Luiz Bernardi Rossi, eu sou advogado e sócio fundador da Arger Santos e Rossi, Advocacia e Consultoria, e nós vamos dar continuidade à nossa apresentação sobre um tema muito importante no mundo contemporâneo, que é a questão das fake news, da desinformação, da pós-verdade, da no news, que são temas hoje que preocupam a sociedade civil de um modo geral e as autoridades também. Não vamos deixar de fora as autoridades, porque dentro da estrutura de poder, seja do Brasil, dos Estados Unidos ou de qualquer outro país europeu ou asiático, há uma preocupação com relação ao que é noticiado. Afinal de contas, até onde o que é noticiado afeta a vida das pessoas e afeta também na hora das pessoas fazerem suas escolhas, reflete, faz uma reflexão, uma escolha, toma uma decisão, age e as consequências disso. Então esse tema ele tem essa importância por demais, vamos dizer assim, neste momento em que vivemos, no cenário atual, a eleição no Brasil, a eleição nos Estados Unidos, mudanças, ela ganha uma dimensão absurda. E é por isso que nós vamos retomar para falar no dia de hoje mais um pouquinho sobre esse tema. Tudo começa com a questão da notícia. Afinal de contas, o que é uma notícia? O que é noticiado? O que é noticiado é o quê? É o fato? É a descrição de um fato que é de interesse de alguém, de uma coletividade ou da maioria? O que fato é esse? E como esse fato é compreendido e como esse fato é interpretado para se transformar numa notícia nos meios de comunicação, seja na imprensa escrita, seja hoje nas mídias sociais, seja nos canais televisivos, ou nos rádios, na radiodifusão. Pouco importa. O que importa é que um fato, em um determinado momento, se transformou em notícia. E como isso acontece? Bom, primeiro é a questão da relevância do fato. E isso vai depender sempre da comunidade em que o fato está inserido, porque pode acontecer um fato num determinado local que seja de interesse local e é noticiado no local. Você tem as mídias locais para isso. E tem fatos que ganham proporções mundiais que são noticiados no mundo inteiro. Esse é um outro tipo de realidade. Agora, do fato até a notícia, ou seja, como ela se transforma, esse processo de construção da notícia que é muito interessante. A primeira coisa que a gente precisa saber é diferenciar o que é um fato que vai se transformar numa notícia em termos opinativos, ou seja, a opinião daquele que analisou o fato e interpretou o fato. Isso é uma coisa, que a opinião é uma consequência muito distante daquilo que é a realidade em si, que é o jornalismo informativo. Informar um fato não é opinar sobre o fato. E nós temos, e isso faz parte do próprio jogo do jornalismo, aquele fato que se transforma em informação e vai ser informado tal qual ele aconteceu, na visão do jornalista, o repórter que vai dar essa notícia, e tem aquele fato que se transforma numa opinião, seja do próprio editorial de um jornal, por exemplo, ou seja daqueles que são colunistas, dos blogueiros, mas isso é uma opinião sobre o fato. Então nós temos que diferenciar inicialmente esses dois aspectos. O aspecto do fato que se transforma em notícia e da notícia que se transforma em opinião de um jornalista, por exemplo, e da notícia que se transforma numa informação. Claro que aqui se transforma em informação, ela precisa guardar a maior proximidade com o que aconteceu de fato. Eu não posso pegar um fato e transformar esse fato numa informação distorcida, porque daí eu estaria incorrendo em desinformação ou fake news, que é o que nós estamos tratando nesses nossos vídeos. Agora, o que é jornalismo opinativo? Aí você segue e escolhe as pessoas que você gosta, seja no YouTube, seja nos jornais, nas colunas das revistas de circulação semanal, e você vai ler a coluna daquele jornalista, daquele economista, enfim, qualquer profissional, um advogado, e você vai analisar a opinião que ele teve sobre o fato. A opinião que ele tem sobre o fato é livre. A opinião que ele tem sobre o fato, nós não podemos vigiar a opinião das pessoas, porque vivemos numa democracia. A democracia permite a liberdade de expressão, desde que, ao realizar expressar a sua verdade sobre a interpretação de um fato, você não cria aí um mecanismo de ofensa ou de agressão, porque daí você vai ter as consequências disso. Não é censura, mas todo aquele que profere palavras ou escreve e ofende alguém tem que assumir as consequências disso. Agora, a questão mais candente é
o fato que se transforma em informação. Você ser verídico, você ser o mais realista possível em relação ao que está sendo noticiado. Esse é o ponto-chave para a gente entender a questão da fake news e da desinformação. Eu vou dar um exemplo rápido para encerrar esse primeiro vídeo e, na sequência, no próximo vídeo, eu vou falar sobre esse mesmo assunto com outros exemplos. Na semana passada foi noticiado aqui na nossa região que um hipermercado local, localizado aqui numa avenida de muita circulação, uma manchete iria fechar. Ora, quem leu a manchete e reconheceu o hipermercado, imediatamente já começou a ficar preocupado. Meu Deus, esse hipermercado vai fechar? Mas se você fosse ler a notícia, você ia entender que não, ele não ia fechar. Ele ia fechar por um período para fazer uma reforma e reabriria com um conceito diferente. Então, olha só, uma manchete, quando ela é só lida, né, nesse recorte da realidade, leva uma grande parte da população a entender que, por exemplo, no caso em espécie que eu estou citando, fecharia um grande hipermercado da cidade, o que seria uma catástrofe para as famílias que precisam fazer suas compras nos varejos, e para os empregos, e para a arrecadação de tributos e tudo mais. Mas quando, na verdade, se você fosse aprofundar na leitura da notícia, então você tem aí um caso típico em que você não tem uma fake news, porque você tem uma notícia, mas ela foi distorcida. Isso causa o quê? Desinformação. Desinforma, porque ao invés de ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo, gera um tumulto nas redes sociais, nos WhatsApps, todo mundo, você viu, você ficou sabendo, quando na verdade não é nada disso que estava escrito na notícia. Então, uma manchete mal trabalhada já é um problema de desinformação numa comunidade e afeta o sossego, afeta a paz de espírito, afeta a economia, afeta o modo de viver das pessoas, seja local, seja no âmbito mundial. Essa é a nossa primeira conversa, estou tentando esclarecer para vocês de um modo mais didático possível esse tema que afeta a todos nós no século XXI. Fake news, desinformação, no news, né? Como esses fenômenos estão nos causando dores de cabeça, né? E a importância da gente saber combater e combater com inteligência, né? Para podermos ter uma vida mais verdadeira. Por enquanto é isso, muito obrigado, até a próxima.